Olá, olá, meus queridos e amados irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e hoje a leitura é Filipenses capítulo 3. Então eu convido você já a se preparar para fazer junto comigo, como sempre, mais uma leitura bíblica. Vamos lá, Filipenses capítulo 3. Começando a partir do versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Então aí a gente vê Paulo, exortando aqueles cristãos, aqueles irmãos, a não confiar nos falsos profetas, a não confiar naquelas pessoas, que sempre tentam enganar a nossa fé, que a gente fique firme na fé. E ele diz aqui, nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Ele está falando aí com relação aos judeus, que os judeus achavam que só quem fazia circuncisão era que poderia ser salvo. E aí Paulo está dizendo, olha, não é só quem faz a circuncisão, todos que adoram a Deus de verdade no Espírito já é a própria circuncisão, simbolicamente. E ele diz, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, confia no Espírito de Deus, no Espírito de Jesus Cristo, não é verdade? Versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja que interessante, Paulo meio que fazendo aí um relato da sua própria vida. Eu acho que Paulo se lembrando aí do que ele passou, do que ele fez, quem ele era, E ele diz aqui, olha, se alguém pudesse confiar na carne, esse alguém seria eu, porque veja, Paulo ele era judeu, Paulo ele foi circuncidado no 8º dia, então ele tinha feito sim todas as práticas dos judeus, Ele foi circuncidado, ele era da linhagem de Israel, aqui diz que ele era hebreu dos hebreus, Quanto à lei, ele era fariseu, que era um grupo importante, um grupo super conhecedor da lei, Tanto que perseguiu a igreja no início, então ele se relembrou aqui, como ele perseguia a igreja de tanto zelo, Ele zelava tanto pela igreja que no início ele perseguia os cristãos achando que estava fazendo a coisa certa. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então veja aí que Paulo era das pessoas que mais defendiam a lei dos judeus, Aquela lei, aqueles mandamentos, ele era bem zeloso, sabe? Ele era circuncidado, ele era hebreu, então assim, ele tinha tudo para defender a lei, Tinha tudo para achar que a lei iria salvá-lo, Então ele era realmente a pessoa que mais poderia defender a lei. E o que a gente vê nas cartas de Paulo é justamente o contrário, irmãos? Paulo dizendo que, olha, a lei não serve mais, Os judeus precisam entender que a lei não serve mais para a salvação. O que serve para a salvação é Jesus Cristo. Versículo 7, aí ele diz, mas o que para mim era lucro, no caso a lei, que ele se orgulhava tanto, que ele seguia tanto, com tanto zelo, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então ele vê, olha, tudo que eu conhecia, tudo que eu sabia, tudo que eu zelei tanto, fui irrepreensível, segui tudo certinho, mas olha, em relação a Cristo, quando ele descobriu a Cristo, quando ele descobriu, como ele diz aqui, a sublimidade do conhecimento de Cristo, então ele considerou tudo como perda, Parecia que tudo não tinha valido de nada, quando ele conheceu a Jesus Cristo, Então ele diz, olha, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. É esse o objetivo sempre de Paulo, ganhar a Cristo. Então ele entrega tudo, dá tudo que ele tem, E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão
a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então eu vou destacar, irmãos, esse versículo 9, né? Que ele diz aqui, olha, o que ele quer é ganhar a Cristo e ser achado nele, né? Não é bonito isso, não é importante a gente ser achado de fato em Cristo Jesus, né? Você ser achado em Jesus, ele diz aqui, olha, eu não quero ser achado na justiça humana, na justiça que procede da lei. Eu quero ser achado na justiça mediante a fé, né? Essa é a justiça certa, a justiça verdadeira, a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, né? É isso que Paulo tem buscado, né? E é isso que também ele gostaria que os filipenses buscassem, que a gente também, né, irmãos, também buscasse essa fé. Versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, né? Então aí Paulo mais uma vez desejando, né, conhecer Cristo, conhecer o seu poder, conhecer a ressurreição e até a comunhão, né? Ele quer também compartilhar, ter a comunhão dos seus sofrimentos, ou seja, Paulo quer conhecer Cristo por completo. É esse o desejo de Paulo o tempo todo, né? E como a gente já vem lendo Filipenses, a gente vê realmente que parece que Filipenses a gente vai entrando dentro da cabeça de Paulo, né? É como se fosse um desabafo de Paulo e a gente vai entendendo exatamente o que ele pensa, exatamente o que ele quer, exatamente o que ele valoriza para a sua vida, que é Cristo, né? No fim das contas, é sempre Jesus Cristo. Versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então veja aí, irmãos, esse versículo tão importante, né, tão conhecido também, né, Paulo explicando para a gente, minha Bíblia aqui deu um problema, deixa eu ver se eu volto. Paulo explicando para a gente, irmãos, ele dizendo, olha, eu não conquistei ainda aquilo que eu estou buscando, que é Cristo por completo, né? Ele ainda não encontrou, mas veja o que ele diz, deixa eu abrir aqui de novo, Filipenses 3, veja o que ele diz aqui para a gente, um versículo tão conhecido, quando ele diz, olha, eu não encontrei, eu não consegui conquistar ainda, mas ele diz no versículo 13 e 14, olha, vou ver se eu consigo agora destacar, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É justamente isso que a gente deve fazer, irmãos, esquecer as coisas que ficaram para trás e avançando sempre para frente, sempre com um alvo certo em nossa mente, né? E qual é esse alvo que ele fala aqui? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Que a gente também continue, irmão, seguindo sempre para frente, sempre buscando esse alvo, né? Esquecendo das coisas passadas, esquecendo do que ficou para trás e sempre pensando numa nova vida, que é o que Paulo sempre prega também, uma renovação da nossa mente, do nosso espírito. Então, para a gente renovar a nossa mente, a gente precisa deixar de fato, né, as coisas para trás e prosseguir para frente, para o alvo, que é Jesus Cristo. Versículo 15, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então veja aí como é importante, irmãos, esse comprometimento, né? E essa perseverança de Paulo, né? Sempre lembrando de perseverar sempre para frente. Versículo 17, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então veja, irmãos, esse versículo como é forte, né? Paulo dizendo, olha, sede imitadores meus, né? E observai os que andam segundo o modelo, né? Então Paulo está dizendo, olha, imita o que eu faço, né? Às vezes a gente fica querendo não ser modelo de alguém, mas veja como é bonito. Paulo ele tem tanta certeza que agrada a Deus, tem tanta certeza, né, que está seguindo Jesus Cristo, que ele diz, olha, sede meus imitadores, né? Não é errado você dizer, olha, me imita se você está fazendo de fato
o que você acha que Deus, né, realmente vai se agradar, né? A gente tem que criar esse modelo, né? A gente precisa ser um modelo. Já imaginou se todos nós fôssemos um modelo para outros irmãos, para outras pessoas, né? E ele fica triste porque ele diz que infelizmente, né, muitos andam entre nós, né, mas infelizmente eles são inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo aí pedindo para os filipenses terem cuidado com essas pessoas, né? E a gente também precisa ter, né? Às vezes tem pessoas que estão andando entre nós, mas são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, né? Então veja aí Paulo nos dando uma dica, né? Como descobrir, como perceber essas pessoas que estão entre nós e são inimigos da cruz de Cristo. Ele diz, olha, são as pessoas que só se preocupam com as coisas terrenas, não se preocupa, você não vê aquela pessoa dedicada com a palavra, dedicada com as coisas de Cristo, só vê as pessoas preocupadas com as coisas terrenas. Então é um forte indício, né, irmãos, que ela possivelmente não é aquela pessoa que a gente acha, né, que se diz, né, seguidor de Cristo, na verdade não é. Versículo 20, pois a nossa pátria, olha que bonito, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que maravilha, né, irmãos? Paulo finaliza esse capítulo dizendo, olha, nossa pátria não é aqui, né? Nós somos estrangeiros, né? Nossa pátria, né? Nossa morada, nós somos cidadãos do céu. Que maravilha a gente lembrar disso, né, irmãos? Às vezes a gente fica aqui na terra, né, como ele diz aqui, ó, nosso corpo de humilhação, e às vezes a gente esquece que a gente está aqui só de passagem, né? Nossa pátria, nossa casa verdadeira, né, como diz o cântico, aqui não é meu lar. E é verdade, Paulo dizendo, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos também o Salvador, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Como é bom a gente se lembrar também, né, que a nossa pátria está nos céus. Não é verdade, irmãos? Então é isso, finalizamos o capítulo 3 do livro de Filipenses, né? Esse capítulo, esse livro tão importante, tão bonito, né? Como a gente vê aí, desabafos de Paulo, né? A gente entrando bem lá dentro da mente de Paulo e vendo como Paulo ama tanto a Jesus Cristo, né? E isso nos inspira também a amar Jesus Cristo, a seguir o seu exemplo, né? A ser um imitador de Paulo, para que outras pessoas também sejam nossos imitadores. Não é verdade, irmãos? Então, finalizamos Filipenses capítulo 3. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua leitura. Até o próximo capítulo, até a nossa próxima leitura bíblica. Que Deus te abençoe. Amém?